Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava aqui pensando o seguinte: quando alguém chama você para pregar, para dar uma palavra, uma saudação, uma meditação, alguma coisa assim na sua igreja, você fica logo querendo fugir, né? Fica preocupado, nervoso. E agora? O que é que eu vou fazer? Então nesse vídeo eu vou dar umas dicas bem práticas para você ver como é mais fácil ou mais difícil, dependendo do seu ponto de vista, do que parece levar uma palavra para a igreja e preparar uma mensagem. Vamos lá? Pronto, encontrei. Vou levar essa mensagem aqui para a igreja. Agora eu vou passar o dia inteiro em jejum, para quando for no culto Deus me usar, e aí eu vou falar tudo da parte dele. Não vai ser nada meu, vai ser tudo do Espírito Santo. Já viram isso, não viram? Gente, é mais comum do que você pensa. A pessoa chama alguém para pregar no culto de domingo e o pregador simplesmente não estuda. Ele apenas, no dia do culto, ele vai fazer jejum e ele passa o dia inteiro jejuando para que no final do culto Deus possa usar. E ele ainda pega o microfone e fala assim: eu não preparei nenhuma mensagem essa noite porque o Senhor, o Espírito Santo, vai me usar. Por favor, né? Não tô falando aqui que o Espírito Santo não use, não tem nada disso. Também não tô falando aqui que não é para jejuar. Mas vamos aqui resolver alguns pontos. Primeiro, vou ler um versículo aqui para você ver. Romanos capítulo 12, versículo 7. Olha só, tá falando sobre dons, né? Sobre você exercer o seu dom no corpo de Cristo. Olha o que é que fala lá no versículo 7. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Só isso, só isso. Só isso. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que é que você acha que é esmere-se? Eu vou colocar o significado bem aqui no vídeo para você. Você vai ficar analisando sobre isso, tá? Agora vamos ao vídeo de verdade. Primeiro ponto: não estudar. O que é que você acha? Acabando de ver aqui sobre o esmere-se. Mas antes vamos resolver uma coisa. Nem todo mundo foi chamado para o ensino. Isso a gente já sabe, tá? Então algumas pessoas foram chamadas para ensinar. Se você entende que esse é o seu chamado, bem-vindo ao clube. Algumas pessoas têm outros chamados e outros ministérios dentro do corpo de Cristo, cada um com sua importância, nenhum melhor do que ninguém. Mas todos nós temos a obrigação de levarmos a palavra de Deus para quem estiver perto de nós. Então não é porque você não é um mestre, não tem um chamado para ensinar, que você vai negar um convite do seu pastor para levar uma palavra para a igreja, certo? Convite do seu líder para levar uma palavra na célula. Você não vai negar, porque você é cristão e isso está tão intrínseco dentro de você que quando você abrir a boca é para sair palavra. Afinal de contas, é por ela que nós somos alimentados. Então, se você lê a Bíblia, ao abrir a boca, você vai falar da palavra de Deus. Então, não negue, a não ser que você não esteja bem emocionalmente, espiritualmente, tudo bem. Mas, tirando esses fatos, seja por vergonha, por ansiedade, por achar que não sabe, não negue um convite por esses motivos, tá bom? Você, mesmo que não tenha o chamado para ensinar, para ser um mestre, para ser um pregador, você deve levar a palavra de Deus a qualquer pessoa, em qualquer lugar e a todo momento. Esteja sempre pronto para isso. E não negue o convite. Vamos à segunda coisa. Jejum não é uma moeda de troca. Eu vou gravar um vídeo sobre jejum qualquer dia desses. Eu não posso fazer um jejum para receber algo em troca desse jejum. Então, eu vou fazer o jejum e vou receber isso em troca. Eu vou fazer jejum por uma causa. Eu vou fazer jejum para Deus me usar. Isso não existe, você está usando o jejum de maneira errada. O jejum deve ser uma prática constante na sua vida. Não é porque você vai pregar que no dia que você vai pregar, você vai jejuar. Não é isso. Você deve ter uma vida de jejum e de oração. E quando alguém lhe chamar para pregar, você não vai ficar preocupado em jejuar, porque isso já vai fazer parte da sua vida. Pregando ou não, você deve estar em constante jejum e oração. E evite jejuar no dia que você for pregar. Porque a pregação, ela faz a gente gastar muita energia, ela é até um pouco estressante. Então, se você tiver passado um dia inteiro sem comer, no final do dia você vai estar mais cansado, mais fraco, até o seu cérebro vai ter mais dificuldade de concentração e de trabalhar porque você estava sem se alimentar. Então não é indicado que você faça o jejum no dia que você for pregar. Faça antes, faça durante a semana, faça vários jejuns, se consagre durante a semana. Aliás, durante toda a sua vida faça isso. Não deixe para fazer só nos dias em que você for pegar o microfone. Vamos para a dica número 1. Ore. Não leve uma palavra para sua igreja porque você acha que a igreja precisa
A não ser que você seja o pastor da igreja e saiba a situação dos irmãos e queira levar uma palavra de ajuste para a igreja, tudo bem. Mas se você não é o pastor, se você não sabe da situação pessoal de cada membro, do que está acontecendo, vá orar e perguntar para Deus. Ele sabe melhor do que você o que é que ele quer falar para a igreja. Ore. Segunda dica. Não pregue um texto que você não sabe. Por isso, leia a sua Bíblia constantemente. Leia ela de Gênesis a Apocalipse. Quando terminar, você lê de novo. Tenha sempre o pensamento do contexto geral daquele texto. Então, quando Deus lhe der um capítulo, um versículo, no meio do livro de Abacuque, você tem que saber, mais ou menos, quando você for ler aquele capítulo, você tem que saber mais ou menos do que se trata o livro. Você deve ter esse conhecimento, para depois você não sair falando para a igreja coisa que não existe. Interpretações erradas. Terceira dica. Faça um esqueminha. Não é vergonhoso você levar para o púlpito um esqueminha da sua pregação, tá? Coloque lá o começo, meio e fim. Introdução, a mensagem e a conclusão. De preferência, a conclusão com uma aplicação bem prática nas nossas vidas. Introdução, você pode falar um pouco do contexto daquela situação, o que estava acontecendo. Aí no meio, né, que é a maior parte da pregação, a mensagem. E lá no finalzinho, na conclusão, uma aplicação na vida, na prática dessas pessoas. Então, se você colocar sua pregação mais ou menos com isso, com essa ordem, vai ser bem mais fácil de você conseguir fazer um texto que as pessoas vão entender, com começo, meio e fim. Se você falar informações desorganizadas, as pessoas vão entender isso de maneira errada. Quarta dica. Divida sua pregação em tópicos. É diferente da terceira dica, tá? A terceira dica eu falei sobre início, meio e fim. Agora eu tô falando sobre tópicos. Por exemplo, se eu for falar sobre a criação, Gênesis 1, eu posso dividir em tópicos. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Eu posso, por exemplo, se eu for falar sobre pecados sexuais, eu posso colocar em tópicos diferentes tipos de pecado. Isso vai organizar a minha cabeça, organizar a minha ideia. Isso também vai ser mais fácil para o seu ouvinte entender, tá? Então, é mais fácil para você, é mais fácil para ele. É uma questão também de didática, vai ser mais fácil para todo mundo uma pregação mais organizada. Mas vai depender muito do seu texto. Tem textos que não é possível a gente colocar tópicos. Tem textos que é muito mais fácil. A pessoa pega um versículo e coloca lá: 3 maneiras de você conseguir chegar ao final da sua vida bem. Aí vai da sua criatividade. Tem pessoas que usam muito esse tipo de organização na pregação e se dá bem, e é legal, e a gente entende, eles conseguem passar de uma maneira bem didática, então isso é bom para quem está ouvindo, para quem está falando. Quinta e última dica. Tenha sempre anotações nos seus cadernos. Se você tem um caderno, um notebook, uma pasta onde você arquiva suas coisas pessoais, deixe sempre alguma coisa anotada nos seus momentos de meditação. Se Deus falar com você, anota lá, anota o versículo, anota o que Deus falou, deixa tudo bem anotadinho, porque já aconteceu comigo, por exemplo, de eu perguntar: Senhor, o que é que eu levo para aquela igreja? E Deus me fazia lembrar de uma meditação que eu tive que estava anotada no meu caderno. Então eu conseguia pegar isso e desenvolver e transformar numa pregação. Então, tenha anotações, porque às vezes o seu pastor avisa antes, né? Fulano, a semana que vem você vai pregar. Às vezes não. Às vezes você está numa ocasião e a pessoa diz assim: vem aqui agora, fulano, trazer uma palavra aqui de 15 minutos. E aí, se você não tem nada? Então, tenha sempre coisas anotadas e leve 1 ou 2 folhinhas dentro da sua Bíblia, tá? Fica a dica. Leve dentro da sua Bíblia, porque no momento em que você for pegue de surpresa, vai ter alguma coisa lá para você falar, vai ter alguma coisa lá para você se orientar, e não se perder naquele momento, né? Não ficar nervoso, não ficar angustiado. Vai ter algo ali que vai lhe dar segurança. E um bônus aqui no final. Cuidado com o tempo de pregação. Por favor, não pregue 10 minutos, nem pregue 1h30. Se baseie mais ou menos na quantidade de tempo que é a pregação da sua igreja. Na minha opinião, uma pregação de 40 minutos é suficiente. Mas isso é a minha opinião. Eu não sei como é que é aí na sua igreja. Para mim, uma pregação de 1 hora para frente já fica enfadonho. Uma pregação de 20 minutos, para mim, passou rápido demais. Mas essa é a minha opinião.
vai também pela questão do bom senso, né? É questão de bom senso. Você consegue perceber quando você está sendo enfadonho. Você consegue perceber no seu público quando eles estão prestando atenção no que você está falando e quando aquilo que você está falando já está cansativo para eles. A gente consegue perceber. Então tenha esse bom senso na hora de perceber isso e no final dar um lacinho, fazer aquele fechamento final. Não sair simplesmente, acabou, amém. Mas trazer uma aplicaçãozinha, pode ser uma oração, algo que as pessoas já venham entendendo que vai fechar. Então, quando tiver faltando 5 minutinhos para acabar, já vá preparando eles para eles entenderem que está acabando. E aí no final você faz a sua aplicaçãozinha, você faz a sua oração, para eles entenderem que realmente acabou. Então fica aí, eu vou listar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. As 5 dicas que eu deixei aqui pra vocês. Se vocês ainda... Isso aqui é só um videozinho rápido, tá? É só aqueles vídeos assim, fica a dica. Pra você que tá aí desesperado porque vai levar a palavra na igreja. Então, não é assim tão complicado, não é assim tão difícil. Se você está em constante relacionamento com Deus e com a sua palavra, é algo que vai ser natural. Eu acredito que o difícil aqui não é nem você levar a mensagem. O difícil aqui é a questão do público, de várias pessoas olhando para nós. Isso dá uma certa ansiedade, medo, né? Vergonha, timidez. No meu caso, eu tenho muito temor quando eu vou falar, porque eu morro de medo de falar alguma coisa que Deus não disse. Então, eu tenho muito medo de entender algo da palavra errado e falar e pegar o microfone. Deus está dizendo isso. E Deus olhar para mim e dizer assim, filha, eu nunca falei isso. Então, eu tenho muito temor, por isso que eu estou em constante estudo da palavra, para não falar nenhuma besteira. Mas o importante, se você tem relacionamento com Deus e com a palavra, isso vai ser natural. O que você vai precisar treinar é a timidez e a didática. É isso. Então, beijo grande, boa sorte, bons estudos. E você que foi chamado para ensinar, esmere-se nisso. Dedique-se, estude, valorize. Eu e todas as pessoas do reino precisamos umas das outras. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim.